Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nesta noite estudaremos sobre a lei e o evangelho numa continuação dos estudos. E hoje com o tema é sobre o reinado do tempo de Josias, onde a lei de Deus ela foi descoberta. Por que foi descoberta? Foi encontrado, melhor dizendo. Porque havia se esquecido da palavra de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus, havia sido deixado de lado por décadas, por gerações. No entanto, no reinado de Josias, a lei de Deus ela é encontrada e então Josias a torna público novamente. E vamos ver a mudança que isso trouxe para o povo na época e o quanto a palavra ainda pode trazer mudanças para uma nação nos dias de hoje. Então, por isso, vamos começar esse nosso estudo bíblico em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Amém. Então, nesse estudo bíblico, o tema hoje é Lei e Evangelho no reinado de Josias. O livro da lei foi encontrado. Se foi encontrado é porque havia sido perdido. E no texto de 2 Reis, capítulo 22, o versículo 11 a 13, nesse versículo nós temos um pouco desta passagem que diz assim, você pode acompanhar aí também na sua tela. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Digo isto a respeito, eu, o Senhor Deus, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a oração e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então, os homens levaram ao rei esta resposta. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança, pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e os mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então Josias ordenou a Ilquias, o grande sacerdote, aos sacerdotes ajudantes e aos guardas que estavam de serviço na entrada do templo, que tirassem para fora do templo todos os objetos usados na adoração ao deus Baal, da deusa Azerá e das estrelas. O rei queimou todos esses objetos fora da cidade, perto do vale Cedron, e mandou que levassem as cinzas para Betel. Então vejam só, um texto longo, mas um texto muito bonito, é um texto que nós não costumamos muito ler em nossos cultos ou estudos bíblicos, então é importante trazer esse texto para ressaltar essa redescoberta da Escritura Sagrada no tempo do reinado de Josias. Então vejam, uma nação toda foi transformada a partir do momento da leitura da palavra de Deus. E então a gente olha até hoje em dia nos nossos noticiários, nas ONGs que são formadas, então muitas pessoas querendo mudar o mundo, querendo mudar uma nação inteira.
E a gente se pergunta, mas será que é possível mudar uma nação inteira? Será que é possível mudar o mundo? Né? É uma pergunta que se faz diante de tanta maldade, diante de tanta corrupção, tanta desigualdade social que nós vivemos e gostaríamos de um mundo melhor. Então, vemos na Sagrada Escritura que sim, é possível mudar uma nação inteira, mas não é assim no automático, é preciso que cada pessoa, cada habitante desta nação, deste país, de uma região, seja tocado por esta palavra de Deus e deseje também caminhar de acordo com as orientações que Deus ali faz. Quando uma nação inteira observa as leis de Deus, então há bênção sobre esta nação. Mas, por exemplo, num país como o nosso Brasil, onde nós reclamamos tanto dos políticos corruptos, mas nós próprios cidadãos no dia a dia, quantas vezes nos deixamos corromper ou queremos ter vantagem sobre produtos e sobre pessoas, né, diante das coisas que fazemos. Então todos nós temos uma corrupção já nas nossas células, correndo no nosso sangue, e como é difícil mudar. Nós próprios, os corruptos e corruptores que somos nós, nos indignamos com a corrupção e queremos que seja diferente, é verdade. Mas quando toca de nós agirmos, quando toca de nós darmos o passo inicial para que haja mudança em nós, então nós achamos difícil e colocamos a culpa de novo nos outros, né? Mas pela palavra de Deus, por esse texto bíblico, vemos que é muito importante uma nação toda temer a Deus, o Senhor. E olha só, gerações se passaram, a Bíblia foi esquecida, a palavra de Deus, a lei de Deus foi esquecida, foi trocada por outros deuses, por deuses falsos, por ensinamentos pagãos, né? Tamanha foi a ânsia do povo de ter outros ensinamentos. Trocaram a Sagrada Escritura, a lei de Deus, né, pelas leis dos homens. Isso trouxe consequências sérias para o povo, né? E aqui vem, nesse texto que nós ouvimos antes, né, vem a palavra de Deus séria, a lei de Deus ali séria sobre Jerusalém. Né? E isto aconteceu anos mais tarde, né? Aqui Deus até promete para o rei que deixaria ele morrer em paz, mas mais adiante castigaria, e assim aconteceu, né? Então, o próximo texto bíblico, aliás, antes de trazer o próximo texto, eu quero trazer esta frase em destaque aqui que vemos, né? Onde você pode ler junto comigo aqui. Só a palavra de lei e evangelho de Deus tem o poder de purificar e sarar os corações, tanto de líderes como de cidadãos. Então a palavra de Deus pode fazer isto. Basta que líderes e cidadãos se deixem moldar pela palavra. Então, veremos, obviamente, corações, né, renovados e uma vida inteira de um país renovado também. Vamos para o nosso próximo tópico agora, onde vamos ver que Deus quer mudar o nosso coração, né? Porque temos o pecado em nós, sempre nos tentando para fazer o mal, e Deus quer mudar isto em nossa realidade, e na realidade de outras pessoas também. O primeiro texto é o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, dentro desse tópico, Deus quer mudar o nosso coração. E acompanha a leitura, ali diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Aqui, o autor da carta aos Hebreus está se referindo ao culto público, à reunião das pessoas ali, dos cristãos, em torno da palavra, em torno dos sacramentos. E muitos estavam banalizando o culto público, não achando importante, né, estar lá no templo, na casa do Senhor, junto com os irmãos e irmãs. Hoje nós vivemos um período excepcional, um período diferente. Não é que nós não queremos ir na casa de Deus, mas nós não podemos ir, né? Por causa desta pandemia, somos obrigados a ficar em casa. Graças ao bom Deus, as coisas estão também melhorando e a partir de julho vamos ter os nossos cultos presenciais. Nesse mês de junho ainda, estudos bíblicos e cultos apenas online. Mas em julho já temos as portas da igreja aberta para quem quiser estar aqui no culto presencial.
né? E quando as portas se abrirem, quando vocês serão convidados novamente a virem à casa do Senhor, atendam este convite com muito amor, com muito carinho, pois Deus quer estar aqui para abraçar vocês, para trazer a boa nova. E nós já estamos cansados de ficar em casa, né, apenas tendo pensamentos ruins, muitas vezes, sobre o contágio, sobre a contaminação, sobre a expansão desse vírus, os problemas que tudo isso pode trazer. E a casa de Deus nos traz o precioso Evangelho, o Evangelho do perdão, o Evangelho de que tudo está nas mãos de Deus e aquilo que não está ao nosso alcance, Deus faz por nós, né? E este conselho aos hebreus é oportuno nós lembrarmos. E aqui o autor da carta, ele lembra, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões, ou seja, aos cultos públicos, aos momentos de adoração a Deus. E o próximo texto bíblico também ele é muito importante para meditarmos nesse sentido, é o texto de Efésios, capítulo 6, o versículo 18. E esse texto diz assim: façam tudo isto orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E junto com esse texto também o texto de 1 Tessalonicenses, que é um versículo bem curtinho que diz, orem sempre, né? Então o conselho aos Efésios é isto, né? Façam tudo orando a Deus, né? Estamos agora em casa, reclusos, aos poucos estamos voltando à nossa vida normal, com o trabalho, com idas nos parques, agora os parques aqui de Blumenau, alguns também já foram reabertos, né, para passeios, mas sempre com a devida precaução. Vamos abrir a porta da igreja também para os cultos presenciais. Mas tudo isso que estamos fazendo nesta retomada, devemos fazer em oração a Deus. Ore sem cessar, ore sempre, ore a cada instante. Deus não se cansa de ouvir, Deus não tem um limite de oração por dia, né? Isso não cansa, não cessa. Então, ouçamos esses conselhos. Orem sem cessar, né? Orem sempre, né? Próximo texto, também tão importante quanto nós estarmos na casa de Deus para aprendermos da sua própria palavra, é nós ensinarmos isto aos nossos pequenos, às crianças, né, aos nossos descendentes. E no texto de Provérbios 22, versículo 6, ali é bem claro, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Educar de que forma? Lei e evangelho. Não adianta só darmos lei para a criança. Ela não vai querer ver Deus nunca mais na sua vida. Se mostrar apenas a lei, a criança vai crescer achando que Deus é um Deus punidor, um Deus castigador que quer a morte. Devemos também balancear com o evangelho, né? O evangelho que acolhe, que abraça, que perdoa, que recebe. Deixai vir a mim os pequeninos, como Jesus diz, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então, cabe a nós, como adultos, como pais, como professores de escola dominical, como líderes da igreja, continuarmos sempre proporcionando o ensinamento bíblico para as crianças. E uma maneira de ensinar a Bíblia para as crianças é trazê-las para o templo, é proporcionar a elas um espaço, uma aula especial, na linguagem que elas conseguem compreender o amor de Deus. E aqui na Congregação Bom Pastor nós temos tudo isto. E você que está nos ouvindo é sempre convidado a trazer estas crianças para cá, porque as professoras são preparadas, são muito bem equipadas para cuidar da melhor forma possível dos nossos pequeninos. Eu sei que no Brasil todo, na grande, quase 100% das congregações, há aula de escola bíblica. Tamanha importância que nós damos sobre este ensinamento aos pequeninos, e esse texto de Provérbios vai nos trazer. E no nosso, daqui a 2 estudos bíblicos, vamos ter um estudo só sobre isso, só sobre lei e evangelho aos pequeninos. Vocês vão ver o quanto isto é importante avaliarmos, quantas coisas bobas nós fazemos que são erradas, mas que a palavra de Deus nos ajuda a compreender. Tá? Nosso próximo título, agora, Deus quer curar, né, o nosso coração, a nossa vida, do nosso pecado, o pecado que habita em nós. E Deus cura isto
E vamos ver os textos bíblicos que nos clareiam ainda mais nesse momento. O texto de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 32, o versículo 39, que diz assim: Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Olha só, né? Deus está chamando ali o poder todo para Ele e dizendo que nós, como seres humanos, nós não temos uma vontade e um poder próprio de fazer ou mudar as coisas, né? E de que a adoração deve ser única e exclusivamente a Ele. Ele deixa bem claro, não há outro Deus além de mim, não há, né? Ele usa até o exemplo de matar e viver, de ferir e de curar. Ele é o único que pode fazer isso, que tem o poder de ressuscitar alguém, né? A morte ocasionada pelo pecado, em consequência disso, sobrevém a todos nós. Mas Ele é o único que consegue fazer sobreviver, né? Então, Ele se intitula e chama esta adoração toda para Ele, como o único e verdadeiro Deus. E nós precisamos ter esta consciência também. No próximo texto bíblico, o texto do Antigo Testamento também, de Jeremias, no capítulo 30, versículo 17, ali também Deus fala conosco dizendo assim: os seus inimigos dizem, Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. E aqui a gente pode até trazer este versículo para nós como pessoas, como pecadores. Muitas vezes nós nos sentimos tão indignos da presença de Deus, que não queremos nem ir para cultos, não queremos nem saber de estudo bíblico, ou nem sequer abrir a Bíblia em casa. De tão pecadores que nós nos achamos, tão indignos de ter a palavra de Deus em nossas mãos, nós nos achamos. Mas aqui é um versículo claro que também nos ressalta isto, né? Onde Deus lembra de que os inimigos dizem, Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas Deus é claro, mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Isso vale para as nossas vidas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Deus ali está sempre agindo para melhorar, para depois da tempestade vir a bonança, né? Raiar o sol da alegria, raiar o sol, né, da justiça, raiar o sol das bem-aventuranças, né, das felicidades, das conquistas. Isso tudo Deus quer agir na nossa vida, mas para tanto é preciso que deixemos Ele agir. E a maneira de deixar Ele agir é ouvindo a sua palavra, valorizando os seus ensinamentos, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Lembrando do exemplo inicial, uma nação toda pode ser transformada pela palavra de Deus, que é a lei e que é evangelho, né? Assim como o rei Josias, ele há anos não tinha nem ouvido mais falar da lei de Deus, nem se lembrava mais da lei de Deus. E quando acharam a lei de Deus, a leitura daqueles textos bíblicos foi tão vivificante que o rei Josias reuniu todo o povo e leu a palavra de Deus em voz alta para todos. E a partir daquele momento, ele colocou para que todo o povo seguisse novamente a palavra e os ensinamentos de Deus. Bacana, né? O próximo tópico que vamos estudar agora vai nos mostrar que enquanto nós não ouvirmos a lei, nós não vamos nos arrepender. Deus quer nos curar do pecado, mas para nos curar do pecado, Ele precisa fazer com que a lei chegue ao nosso coração, né? E só vamos reconhecer o pecado quando ouvirmos esta lei e então vamos poder nos arrepender. Acompanhem comigo este texto bíblico, o versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração deles. Olha só o poder que tem esta palavra de Deus, né? Diante de nós, uns dos outros, nós podemos nos enganar. Hoje em dia nós estamos usando máscaras para evitar a proliferação do vírus,
mas muitos usam máscaras de personalidade, né? Na frente e diante de pessoas agem de um jeito, né? E longe agem de outro. No templo, na casa de Deus, aparentam ser um tipo de cristãos. No entanto, após o culto, após, né, as portas da igreja se fecharem, quando vão para casa, já são outras pessoas, assumem outra personalidade, um comportamento de vida diferente daquilo que a palavra de Deus orienta. E isto é muito nocivo, isto é muito perigoso para a vida cristã. O que o autor desta carta aos Hebreus nos chama aqui para a responsabilidade de não tentarmos sermos falsos diante de Deus, mas sim da responsabilidade de sermos verdadeiros, autênticos cristãos, para que levemos esta palavra de Deus a outras pessoas, né? Pois a palavra de Deus sonda, a palavra de Deus vasculha, a palavra de Deus examina o profundo do nosso coração e sabe tudo o que passa lá dentro do coração e da nossa mente. Então não adianta tentar esconder nada, mas sim colocar sempre tudo na presença de Deus. Olha só o texto de Romanos, capítulo 7, o versículo 7 também nos traz um precioso ensinamento nesse sentido. Diz assim: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber que é o pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então vejam, a lei de Deus ela é fundamental para o nosso reconhecimento do pecado. Se você está vendo uma pessoa em pecado e sabe que ela precisa mudar, sabe que ela precisa largar aquele pecado, não adianta você chegar para ela apenas mostrando o amor de Cristo. Não adianta chegar para ela só com o Evangelho. A pessoa precisa cair em si, a pessoa precisa saber da lei, ela precisa sentir o dedo na ferida do pecado. E um dedo que cutuca, que dói, que faz sangrar, que faz mexer aquela ferida. A pessoa precisa se sentir no fundo do poço. Como dizia um professor nosso, a lei ela precisa ser pregada para a pessoa de tal forma que a pessoa sinta debaixo dos pés o calor das chamas do inferno. Esse é o rigor da lei com que devemos pregar para uma pessoa, falar com a pessoa que não quer se arrepender, né? E então, com esta lei, fazer com que ela reconheça que de fato é pecadora. Apenas depois disso, quando há o reconhecimento do pecado e quando há a súplica do perdão, então sim vem o Evangelho, vem a boa nova, né? O anúncio de que Cristo resgata, Cristo perdoa, Cristo recebe, Cristo abraça, Cristo leva para o céu. Mas não antes de apresentar a lei, né? Porque só a lei, conforme diz o apóstolo Paulo, né? O que é a própria lei? É pecado? Não. É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Como ele diz, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não me dissesse não cobice. É um exemplo bem prático, bem simples para nós. Outro texto bíblico que o apóstolo Paulo fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. E nesse texto ele nos orienta assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então é uma nova vida, um novo comportamento, uma nova realidade da palavra de Deus que habita em nosso ser, tanto de lei quanto de evangelho. Mas para que haja o perdão na nossa vida, é preciso tomarmos conhecimento da lei no seu mais profundo rigor, né? mais profundo apavoramento, né? Para que a pessoa sinta o calor das chamas do fogo do inferno debaixo de seus pés e queira sair dali, queira não estar mais naquela situação, para ser transportada para um momento de graça, um momento de louvor, um momento de júbilo, um momento, como diz o Salmo 23, de pastos verdejantes, águas, fontes tranquilas, né, e revigorantes. É assim que precisamos querer estar, né? Do contrário, não há como haver transformação. Então, se há transformação numa pessoa, em mim e em você, pode haver também a transformação
numa nação toda, no mundo todo, né? Então, o mundo e o nosso país, uma região, ela está muitas vezes do jeito que está, desgovernada, né? Pessoas não respeitando leis, não respeitando governantes, não respeitando o seu papel de cidadão, né? Governantes não governando pela população, mas sim por si só. Isso tudo está assim porque a palavra de Deus já foi há muito esquecida também por muitas pessoas e por muitos líderes. Louvado seja Deus quando surgem líderes, né? Seja na igreja, seja na cidade, seja no estado, seja no país, quando a palavra de Deus é observada e praticada e vivida conforme a palavra. Quando assim acontece, sempre há alterações, sempre há mudança em nossa vida. Muito bem, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Quando tivemos o título para hoje a redescoberta da Escritura Sagrada, né? Pelo rei Josias no seu tempo, que havia muito esquecido a palavra, mas a descoberta desta palavra trouxe nova vida, trouxe novo viver para todo um povo. E assim também, começando em nossos lares, em nossa vida, há sempre mudanças, mas é preciso ouvirmos lei e evangelho. E quando a lei tocar em nossa vida, não vamos achar ruim, não vamos criticar algum irmão na fé, o pastor ou um padre que venha colocar a lei diante de nós, mas vamos aceitar isso de bom grado como sendo Deus agindo na nossa vida, para então valorizarmos ainda mais o evangelho do perdão, da vida e da salvação. Combinado assim? Eu tenho certeza que sim. Então, pedimos que, se você não está nos assistindo no YouTube, pedimos que você possa migrar para lá, inscrever-se no canal para receber as notícias, né? Se gostou do estudo, dá um joinha e também acione o sininho para receber as notificações ali. E se você está no nosso Facebook, então, por favor, clique em seguir, em curtir a nossa página, para também receber sempre as notificações. Que Deus assim nos abençoe, hoje e para sempre. Nós nos encontramos no próximo estudo, quando vamos meditar sobre, fazer uma comparação, o tratamento do câncer com o tratamento que a lei e o evangelho precisam ter na nossa vida. Assim como as dosagens no tratamento do câncer precisam ser bem manuseadas, bem administradas, todo e qualquer tratamento, assim também em nossa vida a lei e o evangelho precisam ser bem dosadas, bem administradas, senão não dá certo. Então, nos acompanhe no nosso próximo estudo bíblico, que teremos então na próxima semana, onde queremos ver sobre esse importante papel da lei e do evangelho no nosso viver. Combinado assim? Vamos finalizar esse momento pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Amém.